Na tarde de uma terça-feira aparentemente comum, as redes sociais foram tomadas por uma enxurrada de comentários após a influenciadora Virgínia Fonseca publicar um vídeo nos stories que, em poucos minutos, se tornaria um dos assuntos mais comentados do país. Com semblante visivelmente abalado e tom de voz firme, Virgínia iniciou seu desabafo com uma frase que deixaria os fãs em estado de alerta: "Ele me decepcionou." Sem citar nomes, mas com todas as pistas apontando para Zé Felipe, a fala rapidamente gerou especulações. O vídeo, gravado em seu closet, mostrava a empresária tentando conter as lágrimas enquanto falava sobre expectativas quebradas e promessas não cumpridas. Bastaram poucos segundos para que portais de fofoca e perfis de entretenimento compartilhassem o trecho com legendas sugestivas, inflamando ainda mais a curiosidade do público. Nos comentários, seguidores começaram a criar teorias. Uns acreditavam que o casal havia tido uma discussão séria, possivelmente ligada à recente ausência de Zé em compromissos familiares. Outros lembravam de lives antigas, em que o cantor demonstrava impaciência com a rotina de gravações e viagens da esposa. O olhar dela dizia tudo, comentou uma seguidora em uma publicação que já acumulava milhares de curtidas. Fontes próximas à influenciadora afirmaram que o desabafo não foi planejado. Segundo uma pessoa da equipe de Virgínia, o vídeo foi gravado logo após uma conversa tensa com Zé Felipe, que teria acontecido por telefone. Ela estava magoada, mas decidiu falar de coração aberto. Não imaginava que ia tomar essa proporção, relatou a fonte pedindo anonimato. O conteúdo foi retirado do ar menos de uma hora depois, mas já havia se espalhado por todas as plataformas. Canais de fofoca publicaram o vídeo com diferentes interpretações. Alguns diziam que se tratava de uma crise no casamento, outros falavam em marketing emocional antes do lançamento de um novo projeto. Independentemente das versões, uma coisa era certa: o público sentiu que havia algo diferente no tom de Virgínia, uma mistura de cansaço, desilusão e firmeza que raramente se via em seus vídeos. Enquanto a influenciadora se mantinha em silêncio após a publicação, Zé Felipe não fez qualquer pronunciamento. Porém, fãs atentos notaram que o cantor deixou de curtir algumas postagens recentes da esposa, o que só aumentou a suspeita de um afastamento momentâneo. A situação, como era de se esperar, dividiu opiniões entre os seguidores, minutos após o vídeo de Virgínia se espalhar pelas redes. A internet se transformou em um campo de especulações. Hashtags como Nara Virgínia desabafa, Zé Felipe responde e Cacti crise no casamento dominaram os trending topics. Perfis de fofoca, portais de celebridades e páginas de fãs começaram a divulgar capturas do vídeo original, analisando cada expressão, cada pausa e até mesmo o tom da voz da influenciadora. Enquanto o público reagia, Zé Felipe optou pelo silêncio. Nenhuma menção, nenhuma curtida, nenhum comentário. O cantor, que costuma ser ativo nas redes, manteve-se completamente ausente durante as horas seguintes, o que gerou ainda mais estranhamento. "Quem cala consente", escreveu uma seguidora em um perfil de fofoca, refletindo o sentimento coletivo de incerteza. Amigos próximos do casal começaram a receber ligações de jornalistas e curiosos. De acordo com fontes, Zé Felipe teria ficado chocado ao ver o vídeo, especialmente por não esperar que Virgínia tornasse pública uma frustração pessoal. Um integrante da equipe do cantor afirmou que ele se sentiu exposto e preferiu não comentar para evitar aumentar o conflito. Enquanto isso, Virgínia passou o restante do dia em casa, ao lado das filhas. Nos bastidores, pessoas próximas relataram que ela chorou bastante e estava visivelmente abalada. Um amigo do casal contou que o desabafo foi resultado de semanas de tensão e mal-entendidos acumulados. Eles vinham tendo pequenas discussões sobre prioridades. Zé queria mais tempo em família, enquanto Virgínia estava mergulhada em projetos e campanhas, afirmou. A repercussão, no entanto, ultrapassou o ambiente doméstico. Marcas parceiras começaram a ligar para assessores de ambos, preocupadas com a imagem pública dos dois. Uma das empresas que patrocina o casal chegou a suspender temporariamente uma campanha conjunta, aguardando um posicionamento oficial. Nos comentários das publicações, os fãs se dividiram. De um lado, aqueles que defendiam Virgínia, dizendo que ninguém desabafa sem motivo. Do outro, admiradores de Zé Felipe pedindo empatia e respeito à privacidade do casal. O contraste entre o amor exposto nas redes e o conflito revelado em vídeo tornou-se o combustível para incontáveis debates online. Com o passar das horas, o silêncio de Zé Felipe começou a incomodar ainda mais. Internautas esperavam uma resposta, um gesto, qualquer sinal, mas nada veio. A última publicação do cantor, um vídeo ensaiando uma nova música, foi inundada por comentários pedindo explicações. "Fala alguma coisa, Zé. Ela te defendeu tantas vezes, agora é sua vez", diziam os seguidores. A pressão era tão grande que, segundo pessoas próximas, ele teria desligado o celular por algumas horas. Enquanto isso, uma nova movimentação se formava. Portais começaram a relembrar momentos anteriores em que o casal passou por fases de tensão pública, brigas em transmissões ao vivo, indiretas antigas e até pausas em aparições conjuntas.
A narrativa de um casal perfeito começava a ser questionada. Nas 24 horas seguintes ao desabafo, a rotina de Virgínia e Zé Felipe virou o principal assunto de todos os sites de entretenimento. A influenciadora, acostumada a controlar cada detalhe de sua imagem, viu o nome dela e do marido estampados em manchetes que iam desde crise no casamento até Virgínia expõe decepção com Zé Felipe. O impacto foi imediato. Marcas, agências e parceiros comerciais começaram a monitorar a situação, temendo que o episódio afetasse contratos milionários em andamento. Segundo informações apuradas por colunistas de bastidores, a equipe de Virgínia se reuniu logo nas primeiras horas da manhã para decidir como lidar com a repercussão. A ordem era clara: silêncio total. Nenhum comunicado oficial seria emitido até que as emoções se acalmassem. Ela precisava de um tempo. O vídeo não foi planejado, foi um desabafo real. E agora o foco é proteger a família, disse um membro da assessoria em anonimato. Enquanto isso, o entorno de Zé Felipe vivia um clima de desconforto. Amigos próximos afirmaram que o cantor estava muito mexido e tentando entender o que levou Virgínia a fazer aquele vídeo. Ele se sentiu traído pela forma pública, como tudo veio à tona. Eles sempre resolveram as coisas entre quatro paredes, mas dessa vez escapou do controle, contou uma fonte próxima à família. No meio desse turbilhão, fãs antigos do casal começaram a resgatar momentos que, segundo eles, já indicavam desgaste na relação. Em vídeos antigos, alguns perceberam mudanças sutis no comportamento dos dois, sorrisos menos espontâneos, olhares distantes e brincadeiras que pareciam disfarçar desconfortos reais. As redes foram tomadas por montagens, comparando antes e depois do casal, alimentando ainda mais o debate sobre o que estaria acontecendo fora das câmeras. Com a repercussão crescente, a imagem pública de ambos passou a ser analisada por especialistas em marketing digital. Em entrevistas a portais de notícias, analistas de imagem apontaram que a sinceridade de Virgínia poderia gerar empatia entre o público feminino, mas também representar um risco para a imagem de família perfeita que ela e Zé Felipe construíram ao longo dos anos. Ela se posicionou como mulher e ser humano, não como marca. Isso cria conexão, mas também abre espaço para vulnerabilidade e julgamentos, avaliou uma consultora. Já para Zé Felipe, o silêncio começou a ser interpretado de duas formas. Para alguns, sinal de maturidade. Para outros, indiferença. A falta de reação imediata do cantor gerou incômodo entre fãs e fortaleceu a narrativa de que Virgínia estaria passando por algo mais profundo. Ela sempre defendeu ele, agora está desamparada, comentou uma seguidora em uma publicação que atingiu mais de 500 mil curtidas. Nos bastidores, pessoas próximas garantem que o casal não havia se separado, mas que estavam em momentos diferentes. Virgínia, com sua rotina intensa de gravações, viagens e compromissos, estaria se sentindo sobrecarregada emocionalmente, enquanto Zé Felipe buscava mais presença e tempo de qualidade com as filhas. E eles se amam, mas estão exaustos, confidenciou um amigo comum. A tensão, no entanto, começava a ter reflexos concretos. O casal adiou gravações conjuntas, pausou campanhas e deixou de aparecer juntos em eventos. Tudo isso só aumentou o mistério. E em meio à ausência de declarações, rumores começaram a surgir sobre uma possível crise conjugal mais séria, algo que, até então, nenhum dos dois confirmava. No quarto dia após o desabafo, a situação tomou proporções que ninguém do círculo de Virgínia e Zé Felipe parecia conseguir conter. Os rumores deixaram de ser apenas especulações de fãs e começaram a atingir pessoas próximas, incluindo amigos, funcionários e até familiares. A cada hora, novas versões surgiam nas redes, algumas com supostos áudios, outras com prints de conversas nunca confirmadas. A internet, faminta por explicações, transformou o silêncio do casal em combustível para teorias cada vez mais ousadas. Portais de notícias passaram a publicar matérias diárias sobre o caso, com títulos sugerindo traições, brigas e até uma possível separação temporária. Assessores dos dois tentavam negar discretamente algumas informações, mas sem pronunciamentos diretos, nada parecia suficiente para conter a onda. Um produtor que trabalha com Zé Felipe relatou que o cantor ficou em choque ao ver as manchetes e que precisou se afastar temporariamente de compromissos profissionais para lidar com a situação. Enquanto isso, Virgínia se refugiou em casa com as filhas. Fontes próximas afirmaram que ela reduziu drasticamente o uso das redes e cancelou gravações de vídeos para o canal, algo raro para alguém tão ativa digitalmente. Ela está tentando se recompor emocionalmente, mas sente o peso de tudo que foi exposto. A internet não dá trégua, disse uma pessoa próxima à influenciadora. A tensão chegou até o círculo familiar. Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, teria conversado com a nora para entender o que estava acontecendo. De acordo com pessoas próximas, o diálogo foi respeitoso, mas deixou claro o quanto a situação já havia ultrapassado os limites. Ela pediu calma, disse que tudo pode ser resolvido se houver diálogo, mas também ficou triste com a exposição pública do problema, relatou uma fonte.
Enquanto o casal se mantinha afastado dos holofotes, perfis de fãs começaram a notar mudanças sutis, fotos antigas de Virgínia e Zé Felipe foram arquivadas, e vídeos conjuntos desapareceram dos destaques do perfil da influenciadora. Para os seguidores mais atentos, esse foi o sinal definitivo de que algo realmente sério estava acontecendo. Quando ela arquiva a foto, é porque doeu, escreveu um internauta em uma publicação que logo viralizou. Em paralelo, um detalhe despertou ainda mais atenção. Zé Felipe foi visto sozinho em Goiânia, gravando em estúdio com amigos. Nas imagens, parecia cansado e evitava interações com os fãs. Um vídeo gravado por um seguidor mostrava o cantor deixando o local em silêncio, mesmo diante de perguntas diretas sobre Virgínia. A expressão abatida contrastava com o costumeiro bom humor que o público estava acostumado a ver. A ausência de aparições conjuntas e a falta de explicações diretas começaram a afetar a credibilidade da marca do casal. Empresas parceiras passaram a pedir posicionamentos e prazos para o retorno das campanhas suspensas. Alguns projetos publicitários que envolviam os dois foram temporariamente arquivados. Em meio ao caos, um novo elemento surgiu, segundo fontes da produção de Virgínia. Ela teria gravado um vídeo mais longo explicando o que realmente aconteceu. O material, no entanto, ainda não havia sido publicado. Ela quer falar, mas está sendo orientada a esperar o momento certo, revelou uma pessoa da equipe. O público, ansioso, aguardava uma resposta. Cada postagem, cada movimento, cada frase era interpretado como pista. A narrativa já não estava mais nas mãos do casal, era a internet que agora escrevia os próximos capítulos. Depois de dias de silêncio absoluto, os rumores finalmente ganharam uma resposta. Na manhã de sábado, Virgínia reapareceu em seu canal oficial com um vídeo intitulado Eu Preciso Falar a Verdade. Em menos de uma hora, o vídeo ultrapassou 500 mil de visualizações e o chat ao vivo foi tomado por mensagens de apoio, expectativa e curiosidade. O público queria saber o que realmente havia acontecido entre ela e Zé Felipe. O vídeo começava de forma simples, sem trilhas, sem cortes elaborados. Virgínia estava sentada em um sofá claro, usando uma camiseta básica, sem maquiagem evidente. O tom era calmo, mas o olhar denunciava o cansaço. Ela iniciou dizendo que havia sido uma semana muito difícil e que se sentia pressionada tanto pelo público quanto pela própria consciência. Eu não queria que aquele vídeo tomasse a proporção que tomou. Foi um momento de dor, de desabafo, e acabou se tornando algo muito maior do que eu imaginei. A influenciadora explicou que o motivo do desabafo foi uma discussão séria com Zé Felipe sobre o rumo da vida pessoal e profissional dos dois. A gente se ama, mas também se cobra. Eu cobro dele, ele cobra de mim, só que naquele dia eu me senti sozinha. Senti que ele não estava me ouvindo e acabei falando o que estava engasgado há muito tempo. Com sinceridade, Virgínia afirmou que nunca teve intenção de expor o marido, mas reconheceu que as emoções falaram mais alto. Eu falei por impulso, como qualquer ser humano que sente dor. Só que esqueci que minha vida é pública, e quando a gente vive assim, tudo ganha uma dimensão diferente. O momento mais marcante veio quando ela mencionou diretamente o nome de Zé Felipe. Eu disse que ele me decepcionou, e foi verdade naquele instante, mas não significa que eu deixei de amá-lo, ou que não reconheço o homem incrível que ele é, só queria que ele me entendesse. Durante o vídeo, Virgínia alternava entre pausas longas e tentativas de conter as lágrimas. Em vários momentos, deixou transparecer o quanto a exposição lhe afetou emocionalmente. Esses dias eu li coisas horríveis. As pessoas criaram histórias, inventaram traições, falaram das nossas filhas. Isso machuca. Eu nunca quis que nada disso chegasse a esse ponto. No final, ela pediu compreensão ao público e fez um apelo para que as pessoas não transformassem a situação em espetáculo. Por trás da tela existe uma família. A gente erra, acerta, chora, ri, e o amor não deixa de existir por causa de um momento ruim. O vídeo encerrou com uma frase simples, mas poderosa. A internet viu a minha dor, agora eu quero que ela veja a minha vontade de recomeçar. Nos minutos seguintes, as redes sociais explodiram novamente. Palavras de apoio inundaram os comentários e o público aplaudiu a postura madura da influenciadora. No entanto, um detalhe não passou despercebido. Zé Felipe ainda não havia se pronunciado, e desta vez, o silêncio começou a parecer mais calculado do que emocional. Nos bastidores, uma fonte próxima ao cantor afirmou que ele havia assistido ao vídeo antes da publicação e concordado com o tom da mensagem. Eles conversaram muito antes dela postar. Foi um passo importante para tentar reconstruir a confiança entre os dois. Mas para o público, a dúvida persistia. Se tudo estava se resolvendo, por que ele continuava em silêncio? Menos de 24 horas após o vídeo de Virgínia, Zé Felipe finalmente quebrou o silêncio. Não com um pronunciamento direto, mas com algo ainda mais enigmático. Em sua conta oficial no Instagram, o cantor publicou uma foto em preto e branco dentro do estúdio, acompanhada da legenda: "Nem tudo precisa ser dito, às vezes a música fala por nós." A frase bastou para reacender a curiosidade dos fãs e transformar o clima das redes em um verdadeiro campo de batalha. Nos comentários, mensagens de apoio se misturavam com pedidos de explicação. "Se a música é a resposta, então lança logo", escreveu um seguidor.
Virgínia abriu o coração, agora é sua vez de ser claro. Cobrou outro. Poucas horas depois, uma prévia de uma nova canção começou a circular nos bastidores. Fontes próximas ao cantor afirmaram que a faixa, ainda sem título divulgado, foi escrita durante a semana da crise e trazia versos que falavam de desgaste, arrependimento e a dor de ver alguém chorar por culpa sua. A letra, segundo um dos compositores envolvidos, era pessoal e cheia de sentimento. Zé Felipe, no entanto, não confirmou oficialmente se a música era uma resposta direta ao episódio com Virgínia. Em um vídeo breve publicado nos stories, ele apenas disse: "A vida é feita de altos e baixos. O importante é ter alguém para caminhar com a gente mesmo quando o chão parece sumir." O tom calmo, porém firme, mostrou um lado do cantor que poucos estavam acostumados a ver. Mais introspectivo, menos impulsivo, a reação do público foi imediata. Em menos de 2 horas, o nome de Zé Felipe dominava os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. As opiniões se dividiram, alguns elogiaram a postura discreta e emocional, outros afirmaram que ele estava usando a situação para promover a nova música. Oportunismo ou desabafo? Cada um que tire sua conclusão, escreveu um colunista em tom provocativo. Nos bastidores, a equipe de Virgínia acompanhava tudo com cautela. Pessoas próximas revelaram que ela soube da publicação minutos antes de ir ao ar e preferiu não reagir publicamente. Ela quer paz, disse que já falou o que precisava e agora só quer deixar as coisas se acalmarem, contou uma fonte. Apesar da tensão, os dois teriam voltado a se falar com mais tranquilidade. Uma pessoa próxima ao casal revelou que Zé Felipe chegou a visitar Virgínia e as filhas no domingo. Evitando qualquer exposição, eles se abraçaram, conversaram, choraram. Foi um momento sincero, sem câmeras. Não dá pra dizer que está tudo resolvido, mas o diálogo voltou. Enquanto isso, a internet seguia fervendo. Vídeos antigos dos dois cantando juntos foram repostados com legendas nostálgicas, como "O amor que conquistou o Brasil" e "Será que ainda existe esse brilho?". Perfis de fofoca especulavam sobre um possível clipe em conjunto para marcar a reconciliação, e até fãs começaram a criar hashtags pedindo uma aparição pública dos dois. A repercussão foi tamanha que marcas e patrocinadores voltaram a demonstrar interesse, sinalizando que o casal, mesmo em meio à crise, ainda mantinha um poder de engajamento fora do comum. O episódio, que parecia uma ferida, começava a se transformar em narrativa de superação aos olhos do público, mas, por trás das aparências, pessoas próximas afirmam que o desgaste emocional ainda é evidente. Eles estão tentando se reconectar, mas o que aconteceu deixou marcas. A internet cobra muito e essa pressão constante é o que mais pesa, disse um amigo em comum. Ao final do domingo, Virgínia publicou uma frase simples em seus stories, sem legenda, apenas sobre um fundo branco: "Decepções também ensinam". A postagem durou poucos minutos, mas foi suficiente para reacender a dúvida. A mensagem era para Zé Felipe, ou para si mesma. Na semana seguinte ao desabafo e à música de Zé Felipe, uma cena chamou a atenção e reacendeu o debate. Virgínia e o cantor foram vistos juntos pela primeira vez desde o início da crise. As imagens, capturadas por fãs em Goiânia, mostravam os dois deixando um restaurante ao lado de amigos, sem trocas de afeto públicas, mas com semblantes visivelmente mais tranquilos. Para quem acompanhava o drama nas redes, aquele encontro parecia o primeiro sinal concreto de uma tentativa de reconciliação. A aparição rapidamente viralizou. Portais noticiaram o momento com manchetes ambíguas. E os comentários variaram entre esperança e desconfiança. "Eles se amam, só estão tentando se entender", dizia uma fã. Já outros ironizavam: "Reunião de marketing para limpar a imagem". A verdade, porém, era mais complexa. De acordo com fontes próximas, o encontro não foi planejado para ser público. O casal teria se reunido para conversar longe das câmeras, mas acabou sendo reconhecido por clientes e fotografado. Pessoas que estavam no local relataram que o clima entre eles era sereno, ainda que discreto. Não se abraçaram, mas se olhavam muito, pareciam em sintonia, mesmo sem palavras, disse uma testemunha. Após o jantar, os dois voltaram para casa em carros separados. O gesto foi interpretado por muitos como um indicativo de que ainda havia distância emocional. No entanto, uma fonte ligada à família afirmou que Zé Felipe passou parte da noite com as filhas e que Virgínia, apesar de ainda abalada, demonstrou disposição em reconstruir a relação. Ela deixou claro que precisa de tempo e verdade. Disse que não quer mais viver para agradar as expectativas da internet, revelou a pessoa. Enquanto isso, os familiares começaram a se posicionar de maneira mais visível. Poliana Rocha publicou uma mensagem discreta em seu Instagram: "Amar é escolher ficar, mesmo quando o orgulho quer partir". A postagem, interpretada como uma alusão direta ao casal, recebeu milhares de curtidas e comentários pedindo paz e união. Leonardo, pai de Zé Felipe, também teria conversado com o filho em particular. De acordo com amigos da família, o cantor aconselhou o filho a proteger o casamento do barulho da internet e a resolver o que for preciso fora das câmeras. O conselho foi visto com bons olhos por fãs mais antigos, que elogiaram a maturidade de ambos os lados.
Mas o retorno gradual à normalidade não apagou as marcas do episódio. Em gravações para novos conteúdos, seguidores notaram uma mudança no comportamento de Virginia. Ela parecia mais introspectiva, falando com calma e evitando brincadeiras sobre a vida pessoal. Um tom diferente, mais controlado, que deixou claro o quanto o episódio havia a transformado. Zé Felipe, por outro lado, mergulhou no trabalho. Passou a postar vídeos de estúdio com mais frequência e em entrevistas desviava habilmente de perguntas sobre o relacionamento. Tem coisas que a gente resolve em casa, o importante é continuar cantando e sendo verdadeiro com quem ama, respondeu em tom breve a uma repórter. O público, dividido entre torcedores e críticos, seguiu acompanhando cada passo do casal. Para alguns, o reencontro foi o início de uma nova fase mais madura. Para outros, uma tentativa de manter as aparências diante de contratos e marcas. De um modo ou de outro, o interesse só crescia. E em meio a esse retorno silencioso, uma nova gravação começou a circular. Um vídeo curto de bastidores mostrando Zé Felipe brincando com as filhas, enquanto Virginia filmava em segundo plano. O sorriso que ela deu ao final do registro, ainda que breve, foi interpretado por muitos como o sinal de que o amor, apesar de tudo, continuava ali. 2 semanas após o desabafo que paralisou a internet, Virginia e Zé Felipe reapareceram oficialmente juntos em um evento público. Era uma ação de uma das marcas parceiras do casal, realizada em São Paulo, e a presença dos dois havia sido mantida em sigilo até o último momento. Quando surgiram lado a lado no palco, os flashes tomaram conta do ambiente. O silêncio da plateia deu lugar a uma mistura de surpresa e emoção, e por um instante parecia que o casal havia retomado o controle de sua própria história. Vestidos de forma simples, porém elegante, eles demonstraram naturalidade. Ainda que as trocas de olhares revelassem algo mais profundo, não havia exageros nem gestos teatrais, apenas uma serenidade que parecia fruto de muitas conversas, lágrimas e recomeços. Durante a fala, Virginia agradeceu ao público e aos fãs que, segundo ela, nunca deixaram de acreditar no amor. Já Zé Felipe, em tom breve e sincero, completou: "A gente aprende mais nos dias difíceis do que nos dias fáceis, e o importante é seguir junto, com verdade." As imagens se espalharam imediatamente pelas redes. O público reagiu com entusiasmo e alívio. Perfis de fofoca noticiaram a aparição como a reconciliação mais aguardada do ano, e hashtags como acha Virginia e Zé Felipe juntos dominaram o topo dos assuntos mais comentados. Nos comentários, os fãs celebravam o recomeço com mensagens de apoio. "Eles merecem uma nova chance", escreveu uma seguidora. "O amor vence tudo, até o barulho da internet", comentou outra. Apesar do clima positivo, o casal parecia mais consciente dos limites da exposição. As aparições públicas diminuíram e as declarações sobre o relacionamento tornaram-se mais controladas. Em entrevistas, Virginia reconheceu que o episódio foi um divisor de águas em sua vida. "Aprendi que nem tudo precisa ser compartilhado. A internet faz parte de quem eu sou, mas não é toda a minha vida. E agora eu sei o valor do silêncio." Zé Felipe, por sua vez, aproveitou a fase para lançar oficialmente a música que havia escrito durante a crise. Intitulada Me Perdoa Amor, a canção se tornou um sucesso instantâneo, acumulando milhões de visualizações em poucos dias. Nos bastidores, fontes confirmaram que Virginia participou da gravação do clipe, uma escolha simbólica, mostrando ao público que, apesar das dificuldades, o casal havia escolhido seguir junto. O vídeo foi lançado em uma sexta-feira à noite e em poucas horas atingiu o topo das paradas. A letra falava de arrependimento, amadurecimento e da importância de valorizar quem fica, mesmo quando tudo parece desmoronar. Nas cenas finais, Zé Felipe e Virginia aparecem juntos, de mãos dadas, caminhando por um campo iluminado pelo pôr do sol, uma metáfora clara de recomeço. A repercussão foi imensa. Críticos elogiaram a autenticidade da faixa e o tom emocional da produção, enquanto fãs enxergaram no clipe o encerramento simbólico de uma fase conturbada. Eles transformaram dor em arte, escreveu um jornalista em um portal de entretenimento. Nos dias seguintes, Virginia publicou um texto breve, acompanhado de uma foto com Zé e as filhas. A vida real também tem altos e baixos, mas quando o amor é verdadeiro, a gente aprende a recomeçar sem precisar esquecer o que doeu, porque o que machucou, ensinou. E assim, entre reflexões, aprendizado e maturidade, o casal encerrou o ciclo mais turbulento de sua trajetória pública. A crise deixou marcas, mas também trouxe algo que parecia ter se perdido: a capacidade de ouvir, perdoar e reconstruir. A internet, que antes assistira ao desabafo e ao silêncio, agora via o desfecho de uma história de vulnerabilidade e superação. E por trás dos holofotes, 2 jovens tentando mais uma vez acertar o passo no ritmo imprevisível da vida.